Quando um tijolo caía, eles ficavam enlutados. Quando uma pessoa caía, eles rapidamente substituíam por outra. Porque na sua mente eles iriam morrer de qualquer maneira, mas a obra a qual se propuseram não. Quando um homem morria, eles achavam legal, normal. Ele doou sua vida por algo mais importante, algo imortal. Essa era a ideia de Nimrod que as pessoas compraram. Qual era a luta contra Deus? Por que as pessoas construíram uma torre? Qual era o objetivo delas? Por que Deus não gostou disso? Porque Deus, ao invés de destruí-los, Deus muda a língua dos povos. Qual língua era falada antes da confusão das línguas? Essas perguntas que vamos tentar responder aqui, mas agora eu quero te fazer um pedido. Se você quer continuar recebendo mais vídeos interessantes como esse, deixe o seu like. E deixe seu comentário. Curta e compartilhe e inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações, para não perder os nossos vídeos. E agora vamos para a história de hoje. Nimrod, que foi bisneto de Noé na linhagem de Cão. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, no versículo 9 este foi poderoso caçador em sua nação. A referência feita a Nimrod como poderoso caçador, refere-se não apenas à habilidade dele em matar animais, mas também ao uso da violência para obter poder e influência sobre outras pessoas. Embora esse termo não esteja bem definido, é bem provável que ele tenha sido um homem muito mau. Seu nome Nimrod provém da palavra Marad, ele se revolta. O Targum, antigas traduções judaicas das Escrituras, no livro de Crônicas 1-10 diz: E Nimrod começou a se tornar um homem poderoso na idolatria e no pecado a ponto de se considerar um deus, um assassino de pessoas inocentes e um rebelde diante do Senhor. Nimrod era rei de Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra do vale de Sinear. Obviamente a edificação da torre na cidade era contrária à vontade de Deus. A construção da torre significava a materialização da recusa em se espalhar pela terra e povoar a terra. A construção da torre também demonstra a soberba daquela civilização por quererem estar mais próximos do céu, e o desejo de eternizar seus nomes, bem como as técnicas de construção civil que esse povo possuía na época. Em Gênesis não fala que o objetivo fosse do povo se salvar de outro dilúvio. Mas a estrutura da cidade e a imponência da torre, para muitos estudiosos, esse povo tentavam se precaver contra um novo dilúvio e catástrofes naturais. Dizem que na região de Babel não existiam pedras que podem ser usadas na construção da torre e da cidade. Por isso muitas construções da região foram feitas com tijolos secos ao sol ou preparados em formoso modelo da torre, e eram mesmo encontrados na Mesopotâmia chamados de zigurate. Zigurate é uma espécie de templo em forma de pirâmide com vários andares. O mais famoso de todos é um da época do rei, o Etemenanque, que serviu de inspiração para a Torre de Babel bíblica. A estrutura original havia sido construída por Hammurabi, mas foi restaurada por Nabucodonosor. A vontade de Deus era que os povos se espalhassem de toda a terra, e mesmo assim essas pessoas resolveram ir contra a vontade de Deus. O resultado: Deus decidiu destruir a arrogância dessas pessoas, colocando fim às suas capacidades de compreender uns aos outros. Como ele fez isso? Confundindo suas línguas e dividiu-os em 70 nações diferentes, cada um com uma linguagem própria. Por cada um não conseguir se comunicar, o projeto da torre teve que ser abandonado. Os vários grupos migraram em diversas direções e se estabeleceram em todas as partes do mundo. Não se sabe ao certo se a torre foi totalmente construída e depois destruída por Deus, ou se sua construção foi abandonada pela metade. Para muitos estudiosos da Bíblia, era que a torre era uma questão de conveniência e não de obediência a Deus. As pessoas estavam fazendo o que parecia ser melhor para si mesmas, e não o que Deus desejava. O projeto de construção deles representava o orgulho e a arrogância do ser humano, que tentavam ser iguais a Deus.
Enquanto eles achavam que uma torre deixaria eles mais perto do Senhor dos céus, Deus sabia que essa construção só os deixaria mais longe do reino celestial. A pergunta é, por que as pessoas construíram uma torre? As pessoas queriam guerrear contra Deus pelo fato do dilúvio? Existe uma história que eles planejavam subir no mais alto da torre e levariam uma imagem com uma espada na mão para simbolizar que o Deus deles estava em guerra contra o Deus dos céus, o Deus que fez o dilúvio. Conta a história que na torre existiam vários grupos de pessoas, e cada um desses grupos foram atingidos por diferentes tipos de tormentos por parte de Deus. Um grupo que tinha o intuito de guerrear e propagar a idolatria. Vieram sobre eles maus espíritos e eles ficaram descontrolados internamente. Por outro lado, aqueles que só queriam ficar lá naquela torre, Deus fez eles se espalhar por todos os lugares. Acontece que a humanidade estava em choque com as mudanças feitas por parte de Deus naqueles dias, pois o homem vivia cerca de 900 anos, e parecia que a vida era eterna e quando que de repente houve uma mudança radical no tempo de vida do homem, e eles se fazem a pergunta, se existe a morte porque nós estamos aqui? A primeira geração do dilúvio no tempo de Noé, foi a primeira geração a ser confrontada com essa pergunta. E eles decidem que enquanto estão vivos eles vão tentar desfrutar ao máximo da vida. De uma forma desenfreada. Por isso eles roubavam, para ter dinheiro para realizar os seus prazeres, e as suas vontades. Não existia nenhuma ética, porque pensavam que se todos nós vamos morrer mesmo, com isso então o gênero humano se corrompeu. Por outro lado, as relações proibidas, que eram relações de adultério, incesto e com animais. Chegando ao ponto de existir uma relação horrível com o próprio ser humano. Sem falar a idolatria, porque eles sabiam que Deus não queria que eles cometessem aqueles pecados, o que estavam fazendo uns com os outros, e o que acontece com esse povo? Deus destrói com o dilúvio. O povo da Torre de Babel sabe de toda a história que aconteceu antes do dilúvio. Provavelmente Noé conta a seus filhos essas histórias. Não perca nossos próximos vídeos. Se inscreva e ative o sino das notificações para não perder vídeos interessantes como esse.